Bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Foi num domingo de verão que se deu a resolução do Banco Espírito Santo. Desde esse dia 3 de agosto de 2014 que a vida de muitos portugueses mudou. Alguns perderam as poupanças de uma vida e fazem 2021 7 anos que procuram uma solução para serem ressarcidos. São conhecidos como os lesados do BES. Hoje temos connosco representantes de duas associações de defesa dos investidores, registadas na CMVM, que procuram encontrar uma solução para aqueles que investiram em produtos financeiros comercializados pelo BES Madeira e pela Banco Privé Espírito Santo. Sara Freitas está connosco a partir da Venezuela e é a presidente da ALEV, a Associação de Lesados Imigrantes na Venezuela e África do Sul. E temos também Carlos Cardoso, presidente da ABESD, a Associação de Defesa dos Clientes Bancários. Sara, gostava de começar por si. Quantos lesados do BES é que a ALEV representa e qual o montante dos créditos reclamados? Boa tarde, muito obrigada por este espaço. Eu queria, por favor, dizer que nós somos 200 contas na Venezuela, que representam quase 200 milhões de euros. Pode pensar que na meia tem 3 pessoas por conta. Na África do Sul temos 150 contas com 70 milhões de euros. É uma poupança de uma vida inteira de portugueses que emigraram à Venezuela e à África do Sul e estão agora já há mais de 6 anos à espera de rever as suas poupanças. Tocou bem no ponto que eu queria abordar, porque apesar de se tratarem de imigrantes, são todos cidadãos portugueses, correto? Sim, são todos cidadãos portugueses, imigrantes, que foram enganados pelo BES, com os produtos que eles fizeram. Esses produtos foram vendidos unicamente a sucursais exteriores da Madeira, especificamente na Venezuela e na África do Sul. E nenhuma dessas sucursais é sediada em Portugal, correto? O Banco Espírito Santo, houve uma altura que a Madeira deixou de ser um paraíso fiscal, vamos lá dizer assim, e os bancos portugueses abriram sucursais no exterior. O Banco Espírito Santo, sucursal financeira exterior do Funchal, é uma representação do Banco do BES Luxemburgo. Então, as contas que os imigrantes tinham na Madeira passaram para as contas do Banco Luxemburgo. Os gestores disseram aos imigrantes que isso era uma estratégia que tinha o banco e que era melhor para os lesados, para as contas, para os clientes, e eles simplesmente tinham que passar essas contas a essa situação. Temos, inclusive, pessoas que nunca na sua vida estiveram na Madeira e as suas contas migraram para o Luxemburgo. E outra coisa que eu também gostava de perceber, e acho que seria interessante para as pessoas lá em casa que nos estão a seguir, era perceber quem é que são estas pessoas que foram lesadas. Porque na comunicação social são descritos como investidores qualificados, mas nós gostávamos de perceber em concreto que tipo de pessoas são, se tinham conhecimentos financeiros, de literacia financeira, ou se pura e simplesmente eram pessoas normais, como a Sara e como eu, que foram lesados. As pessoas, os lesados, são pessoas com nenhuma literacia financeira, ou seja, o António e eu somos profissionais, graduados da universidade, temos alguma literacia em muitas coisas, provavelmente não financeira, mas em muitas outras coisas. Os lesados do BES são, na grande maioria, imigrantes com a 4ª classe. Alguns deles nem sequer sabiam ler ou escrever. Vieram para a Venezuela ou África do Sul sem saber ler nem escrever e assinavam uma X nas suas contas. Então, imagina a literacia. Eles foram totalmente enganados com a promessa de que aquilo era uma conta poupança que eles estavam a abrir, iam passar os produtos para essas contas, o capital estava 100% garantido, que isto era o BES, que era o único banco que não precisou da ajuda da Troika, que era o banco privado maior do país, com mais de 100 anos de história. Bem, E muitos perderam poupanças de uma vida inteira, não é assim? É triste, todos perderam poupanças de uma vida inteira, todos, ou quase todos. Isto era tudo o que eles tinham na sua vida.
Ou seja, há muitas pessoas que o único que tinha na sua vida era 100.000 euros poupados de toda uma vida nas suas continhas no BES. Temos pessoas, por exemplo, uma viúva que só tinha 100.000 euros que o marido deixou nessa conta para ela ter uma velhice tranquila. Temos pessoas que venderam imóveis, apartamentos, casas e colocaram o seu dinheiro ali para não ter problemas ou com imóveis e impostos a pagar, nem nada disso. São de facto histórias muito, desculpa interromper, são de facto histórias muito tristes, e gostava também de perceber com o Carlos se os representantes associados da ABESD também são pessoas deste tipo, pessoas sem grande conhecimento financeiro que foram lesados. Olá, boa tarde e obrigado por esta oportunidade. E mando aqui, digamos, um abraço também à Sara, na Venezuela. A situação é muito idêntica. Nós, na ABESD, temos cerca de 70 associados e o montante reclamado não deverá ultrapassar os 45 milhões de euros. Portanto, também não estamos a falar, digamos, de montantes demasiadamente elevados. O argumento que na altura o BES utilizou, e recordo que tínhamos acabado de atravessar uma crise de subprime muito difícil e com muitas incógnitas relativamente, digamos, à segurança dos depósitos dos bancos em Portugal, e, portanto, o argumento utilizado por eles era que ponham o dinheiro lá fora, comprem produtos, digamos, do BES. O BES é o único banco privado que tem tradições de mais de um século. O responsável do BES é a única família de banqueiros portugueses. Enfim, uma quantidade enorme de argumentos para levar as pessoas a transferirem, digamos, das suas contas em Portugal para as filiais, digamos, do BES no exterior, com todos estes argumentos, digamos, de segurança, cautela, e para evitar que eventualmente se houvesse uma falência em cadeia ou em cascata da banca portuguesa, estas poupanças ficassem, digamos, ao abrigo desse cataclismo. Portanto, foi assim que eles convenceram, foi assim que eles enganaram os associados da ABESD, e que os levou, portanto, a comprarem e a acreditarem no nome, na marca do Banco Espírito Santo, para comprarem estes produtos que lhe foram, digamos, entretanto, vendidos. Portanto, esses cidadãos tinham contas em Portugal, no BES em Portugal, foram comprar produtos financeiros no Banco Privé na Suíça, é isso? Uma boa parte deles tinha contas, digamos, em Portugal, e foram muito pressionados para transferirem, digamos, esses capitais para o estrangeiro, comprando os produtos que, entretanto, eles apregoavam que eram muito mais seguros do que se fossem, digamos, comprados aqui em Portugal. Claro, e quando se dá a derrocada do BES, é uma destruição em cascata que apanha toda a gente, não é assim? Quando se deu a derrocada, e recordo que o Privé, o Banco BES Privé na Suíça apresentou falência, portanto existe hoje uma massa falida que representa, digamos, todos esses interesses. Não houve, obviamente, nenhuma indicação prévia, nem nenhuma tentativa de salvar o que quer que fosse relativamente, digamos, aos aforradores que tinham acreditado nos produtos que o Privé lhe vendeu. É importante também explicar, também para quem nos chega lá em casa, que o universo dos lesados do BES não é apenas os lesados imigrantes, que são aqueles que vocês os dois representam, não é? E, inclusive, estes lesados do BES portugueses até já foram ressarcidos de alguma forma através da criação de um fundo de recuperação de créditos, que foi gerido pela Patris, e que foi criado depois de intensas negociações com o governo, e acho que também envolveu a participação de outras autoridades nacionais, como, por exemplo, o Banco de Portugal e a CMVM. Carlos, eu pergunto se a solução que a ABESD procura é uma solução deste tipo. Nós sabemos que a solução não pode ser exatamente igual, mas pode ser idêntica, porque aqui, digamos, há o princípio de igualdade de qualquer cidadão português perante a lei, e, portanto, daí nós termos estranhado que não tivessem contemplado, digamos, a situação de todos os associados que nós representamos na ABESD. Mas é verdade, é exatamente isso que está a dizer. Já foi criada uma solução, existe, digamos, um fundo de ressarcimento, e nós não entendemos e não percebemos porque é que, digamos, não foi aplicado exatamente o mesmo critério aos associados que nós representamos aqui na ABESD.
Sara, e do outro lado do Atlântico, na Venezuela, a Alef também tem participado nesta solução em articulação com a ABES e também procura uma solução parecida àquela que os lesados de papel comercial emitido pela ESI e pela Rio Forte conseguiram obter? Obviamente, nós aspiramos a ter uma solução idêntica que os lesados do papel comercial já tiveram. Nós soubemos, obviamente, daquela solução que foi dada há quase 3 anos aos lesados do papel comercial. Ouvimos os argumentos que eles usavam para sermos excluídos. Basicamente, os produtos que nós temos não foram vendidos nas sucursais de Portugal propriamente, embora foram vendidos no território português. E hoje a promessa que o governo fez naquela altura é que nós íamos pôr esta solução. E obviamente esperamos o mesmo. Fizemos aquilo tudo que o governo disse, arranjamos mais de 5.000 assinaturas para pedir à Assembleia que fôssemos incluídos na resolução que dava a solução para o papel comercial. Tivemos inúmeras reuniões com o governo, com a Assembleia da República, com a Presidência da República, com a senhora, os diferentes representantes do governo no exterior, secretários de Estado do exterior, deputados, bem, inúmeras reuniões. E depois foi-nos propostos uma solução, através do papel da Comissão de Peritos, foi criada... Da Ordem dos Advogados, não é? Sim, foi uma solução que propôs o governo e que nós fizemos tal qual eles pediram. A Ordem dos Advogados elegiu 3 advogados que estariam fazendo, avaliando cada um dos lesados. Eles pediram, pois, uma série de documentos, de provas, um relatório individual de cada um dos lesados, onde cada quem contava a sua própria história sobre como foi enganado pelo BES. E a conclusão da Comissão de Peritos é que a grande maioria dos lesados que nós representamos nas nossas associações é qualificada, é dizer, entra no perímetro de lesados que foram enganados pelo BES. E, portanto, teriam direito a ser ressarcidos. Bem, essa é a conclusão óbvia. Agora, o último argumento que recebemos do governo é que a solução está a ser avaliada pelo Banco de Portugal desde mais ou menos outubro do ano passado e que depois disso deveríamos começar em reuniões outra vez, porque passou o ano 2020 completo e não tivemos nenhuma só reunião com o governo. Portanto, estas duas associações desde cedo reuniram com o governo. A primeira pergunta que eu gostava de saber era se reuniram de facto com o Primeiro-Ministro ou com o gabinete do Primeiro-Ministro, António Costa. Com o Sr. Primeiro-Ministro não reunimos com o gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, são pessoas que reportam diretamente ao chefe do governo. Exatamente. E estas negociações, quando é que começaram? Estas conversas e reuniões já ocorreram em 2017. Depois, em 2019, foi quando, digamos, de uma maneira mais direta e mais cordata, começámos então a conhecer quem eram os nossos interlocutores e a falar diretamente com essas pessoas, não é? E tivemos, inclusive, a troca, digamos, de alguma correspondência e muitas promessas de que iríamos encontrar uma solução. Aliás, aquele assunto que foi referido há pouco pela minha colega Sara, da Ordem dos Advogados, foi até, digamos, proposto ou sugerido pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro numa tentativa de validar a reclamação e a veracidade, digamos, dos produtos que os lesados do BES tinham adquirido e se eram elegíveis ou não eram elegíveis. Portanto, foi o governo que teve a iniciativa de chamar... De pedir uma comissão de sábios, entre aspas, não é? Para atestar a veracidade, digamos, e os critérios que nós estávamos a alegar. E, portanto, daí nós estranharmos que até hoje nunca vimos por parte, digamos, do governo uma aceitação tácita daquilo que eles próprios sugeriram e todo aquele trabalho da Ordem dos Advogados, perguntamos então para que é que serviu.
E esse relatório da Comissão de Peritos Independentes da Ordem dos Advogados era uma condição essencial para uma futura e eventual constituição de um fundo de recuperação de créditos, Tal não é qual, assim? portanto, isso era a condição sine qua non para o passo seguinte, que seria essa constituição desse fundo de ressarcimento. Então agora o que é que falta para que esse fundo veja a luz do dia? Estranhamos, porque à última da hora, em outubro, creio eu, do ano passado, foi-nos dito pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro que tinha sido, digamos, pedido ao Banco de Portugal que se pronunciasse sobre esta questão. E nós estranhamos, porque se já tinham pedido... Sobre uma questão que já tinha sido observada pela Comissão de Peritos da Ordem dos Advogados. Okay. Tal e qual. E também estranhamos, embora haja sempre a questão, digamos, e a desculpa da pandemia terrível em que estamos todos a viver neste momento, mas desde outubro até hoje não tivemos nenhum feedback por parte do Banco de Portugal. Nenhum feedback por parte do Banco de Portugal. Não. E, Sara, na Venezuela e na África do Sul, como é que os seus associados estão a lidar com todas estas vicissitudes? É muito bem conhecido no mundo inteiro como está a situação da Venezuela, da África do Sul. Não é tão grave a crise que ocorre, mas na Venezuela já sabes que é terrível. A situação é de muito desespero, ou seja, as pessoas são de idade avançada, todos os lesados, praticamente todos, já estão na idade da reforma e passados. Vários deles já morreram ou já perderam o juízo, já estão doentes, já muito afetados. Muitas destas pessoas com certa idade em depressão. Porquê? Porque perderam as suas poupanças de uma vida toda. Agora vê-se na necessidade de pedir ajuda a familiares para poder sobreviver à idade, às doenças da idade, e inclusive até para passear, ir para Portugal, dar uma volta, pois é uma coisa que é impensável para eles, e estão a viver com muita dificuldade. E a Aleve já fez chegar ao governo essa situação? Sim, nós tivemos até 2019 inúmeras reuniões com o gabinete do primeiro-ministro e já explicamos esta situação, até entregamos vários relatórios que foram entregues à Comissão de Peritos Independentes e para que eles lessem a situação que cada um dos lesados escrevia o que está a viver agora neste momento. E isso foi no ano 2019. Imagine o 2020, como está a decorrer no mundo inteiro, imagine como tem piorado a situação. Ou seja, há aqui uma situação de desespero, de depressão, de pessimismo. Ou seja, há pouco vocês relataram uma notícia horrível que o governo não quer dar uma garantia de Estado para o fundo. E porquê? Ou seja, o que é que dizem os lesados? Porque é que nós não merecemos ter também uma garantia de Estado tal qual como receberam os lesados do poder comercial? É esse o ponto fulcral que está neste momento em jogo, não é? É o governo mostrar-se de alguma forma incapaz de dar uma garantia de Estado para a constituição do Fundo de Recuperação de Créditos para os vossos lesados, não é isso? Pois é isso que nós estamos a aguardar e vemos que tem avançado o processo jurídico contra o BES, tem avançado muitíssimo, já há uma declaração do Ministério Público com umas acusações, com mais de 4.000 folhas de provas do que sucedia no BES, e que fazem até referência direta que se fazia no banco e na sucursal da Madeira, os produtos que vendiam os lesados, os clientes de Madeira, e especialmente na Venezuela e na África do Sul. Isso está totalmente provado e é um caminho que estamos confiantes que o Banco de Portugal o Governo de Portugal só vai ajudar aos lesados a receber com antecedência esse dinheiro. Claro. Essa garantia vai ser recuperada, não temos dúvidas nenhumas disso. Claro. Carlos, como é que funcionaria esta garantia de Estado? Seria em tudo idêntica à solução que
que já foi proposta para os lesados do papel comercial em Portugal? Do nosso ponto de vista, e há pouco foi referido, portanto, a questão do princípio da igualdade e da equidade entre cidadãos, portanto, para situações idênticas, soluções idênticas também, não é? E, portanto, como eu há pouco já referi, no caso dos nossos associados, não é 100% idêntico àquilo que aconteceu, digamos, com os lesados do papel comercial, mas é muito idêntico e, portanto, nós entendemos que também teria que ser encontrada uma solução muito parecida. Nós, inclusive, já temos, digamos, um acordo fechado com um banco que iria gerir esse fundo. Temos uma estratégia delineada. Agora, é evidente, não podemos, digamos, fazer nada sem termos a promessa e a garantia. A promessa já tivemos, a garantia é que não. A garantia, portanto, que o Estado vai emitir essa garantia, porque sem essa garantia nós não podemos constituir o fundo. Junto da CMVM, não é? Junto da CMVM. A CMVM também é, obviamente, uma entidade que tem uma palavra a dizer nesta situação toda. A minha pergunta é como é que tem sido a vossa relação com a CMVM? A relação com a CMVM tem sido cordata, mas obviamente também a resposta acaba sempre por ser a mesma, que é, se nós percebemos, nós entendemos, mas se não houver, digamos, uma garantia para a abertura deste fundo, a CMVM não pode, digamos, aceitar ou reconhecer a constituição desse fundo. É evidente que podíamos fazê-lo mesmo sem ter a garantia de Estado, só que ao fim de 2 ou 3 meses a CMVM seria obrigada, digamos, a dizer que o fundo não tinha condições para continuar e, portanto, teria que ser anulada, digamos, a abertura, digamos, desse fundo. Portanto, para nós é vital, é fundamental que haja uma resposta por parte, digamos, das entidades políticas e, nomeadamente, também do Banco de Portugal, para que esta garantia apareça e que venha, portanto, ajudar à abertura deste fundo. Friso que esta garantia não é, digamos, a fundo perdido. Nós estamos muito preocupados, quer na Aleve, quer na Aberge, com a situação do erário público. Não é essa a nossa intenção. A nossa questão é que sem essa garantia não podemos, digamos, constituir o fundo, mas estamos convencidos, e já se sabe hoje quanto é que vale, digamos, o conjunto de bens que foram arrolados, que foram, digamos, constituídos e cativados de todo o universo do BES, que chegariam para cobrir, para, digamos, ressarcir a criação desta garantia. Portanto, o nosso convencimento é que vai demorar tempo, porque é um processo difícil, é um processo complexo, mas que vamos conseguir recuperar, isso temos toda a certeza. Mas esta garantia cobriria todo o montante dos créditos reclamáveis? Sim, seria a totalidade, digamos, dos créditos que estão a ser reclamados, entre a Aleve e a Aberge, mas lembro-lhe que, ao cobrir, digamos, a totalidade, há um conjunto considerável, digamos, de bens que, por lei, já teriam que ser nossos. Nomeadamente, quando foi declarada a falência do BES, na altura foi feita, portanto, uma avaliação, uma auditoria de quanto é que seria, digamos, o valor da massa falida e, como sabem muito bem, esse valor foi calculado em função, digamos, dos ativos do BES e atribuíram valor cerca de 30%, se a memória não me falha, 31%, e, portanto, esse é logo o valor de base com que nós, digamos, gostaríamos de partir para validar, digamos, o pedido que estamos a fazer. Perante esta indefinição toda, Sara, admitem recorrer a outros meios para serem ressarcidos, nomeadamente recorrerem à justiça? Obviamente, nós confiamos plenamente em que o Governo vai sentar-se connosco, vai continuar as reuniões que tivemos até dezembro de 2019. Entendemos perfeitamente que o Governo está numa situação de estresse enorme pela situação da pandemia. Entendemos que, tal como o Carlos mencionou, o erário público está muito, muito mais complicado do que estava há 3 anos atrás, quando foi dada a solução ao papel comercial. E que, embora nós aspiramos uma solução igual à dada ao papel comercial, estamos abertos a ouvir opções de formas de pagamento, de prazos mais longínquos, não tem que ser 3 anos, podemos obviamente esperar mais tempo, nós compreendemos perfeitamente a situação e só pedimos ao Governo que se sente connosco, faça-nos alguma proposta e assim podamos falar. Se o Governo não começar reuniões connosco, obviamente temos que procurar outras soluções, temos que pressionar de outra forma
mas estamos confiantes que o governo vai considerar os seus imigrantes, não vai abandonar os imigrantes, porque são portugueses e que merecem também uma solução, e o governo não acredito que vai fazer isso. Eu sei que sabemos já por boca do gabinete que o primeiro-ministro está sensível à nossa situação, e o presidente também. Então, acreditamos que, uma vez que a situação da pandemia comece a melhorar, que as vacinas já sejam aplicadas à grande maioria dos portugueses, que a situação melhora a nível econômico, pois eles vão começar a falar connosco, ou vão se sentar à mesa connosco e vão fazer alguma proposta que seguramente aceitaremos e discutiremos. Não há problema nisso. Quer a ABESD, quer a ALEV, tem alguma esperança que isto se vá solucionar assim que a pandemia ou assim que a situação mundial melhor, certo? Não podíamos deixar de ter essa esperança, caso contrário era baixar os braços e, portanto, não fazer mais nada. Só para, digamos, dar aqui mais um complemento, a ABESD e a ALEV interessaram ao Sr. Primeiro-Ministro, na semana passada, um pedido com caráter de urgência de reunião. Até à data de hoje não tivemos resposta, mas também acreditamos que com a questão das eleições e tudo, digamos, o que aconteceu entretanto, que o tempo, digamos, não tenha sido o melhor. Portanto, aguardamos e esperamos que tenhamos uma resposta à nossa solicitação. Interpelaram na semana passada o governo? Sim, mandámos uma carta no dia 18 de janeiro. A solicitar? Uma reunião com caráter de urgência e, obviamente, elencámos um conjunto de pontos para que não houvesse dúvidas e solicitando, portanto, encarecidamente que alguém que representasse, ou o Sr. Primeiro-Ministro, ou alguém que o representasse, nos pudesse, digamos, receber. E ainda não obtiveram resposta? Não, até à data de hoje. Não sei se a Sara teve algum feedback, mas acho que não. Não tem. Não. O nosso tempo, infelizmente, está a chegar ao fim. Agradeço desde já à Sara e ao Carlos pela vossa presença. Poderá assistir a esta e outras entrevistas nas redes sociais do Jornal Económico ou no site jornaleconómico.sapo.pt. Muito obrigado.